Olá, o nosso podcast vai abordar o tema Desafios e oportunidades futuras da IA no sistema de informação. E o nosso canal se chama IA em Foco, Desafios e Oportunidades. Eu sou Vinícius Rafael, do curso de Sistema de Informação da UAST, ou UFRPE, e vou começar falando um pouco sobre a introdução. Hoje em dia, a inteligência artificial, que geralmente chamamos de IA, está presente em nossas vidas. Ela aparece em aplicativos, redes sociais, assistentes virtuais, até em empresas já estão utilizando. E o mais interessante é que a IA está evoluindo cada vez mais rápido, principalmente depois da pandemia. E ela tem ajudado pessoas e empresas a resolver problemas com mais rapidez e com uma mais eficácia. Coisas que, por exemplo, nós, seres humanos, não conseguimos fazer com tanta velocidade. Portanto, é bom sabermos o que a IA, a inteligência artificial, tem a nos proporcionar, a nos oferecer, principalmente no sistema de informação. Sistema de informação esse, que é o ponto geral, que são usados por empresas para organizar e usar dados e o uso de dados, como por exemplo, cadastro de cliente, controle de estoque, dentre outros. E quando a IA entra nisso? Pessoal, a IA ela pode prever o que os clientes vão querer, o que vão querer comprar, encontrar problemas e fazer soluções para tais problemas. E até, inacreditavelmente, ele consegue tomar decisões. E isso tudo está avançando muito, mas muito rápido. E é justamente por causa desse avanço que normalmente vai surgir desafios. Hoje em dia, muitas empresas estão usando a IA, e muitas outras já têm a preparação para usá-la. Mas o que acontece? Algumas dessas empresas faltam um pouco de estrutura ou simplesmente pessoas que não são qualificadas para usar tal tecnologia. Com o tempo, esses desafios, infelizmente, vai aumentar, pois a tecnologia não para de evoluir. E alguns trabalhos vão deixar de existir. Simples assim. Como, por exemplo, digitadores, tradutores, atendentes de telemarketing, analista, agente de viagem, ou agente de pessoal que trabalha na pousada, que faz agendamento de reserva, também, isso tudo vai ser feito por IA. Por outro lado, a IA também vai abrir muitas oportunidades. Por quê? Porque as empresas podem economizar tempo e o principal, a empresa vai poder economizar dinheiro, que isso infelizmente é o fundamento de uma empresa, que é economizar custo e ter uma boa eficácia. Por quê? Porque a IA tem decisões mais rápidas e vai poder atender melhor o cliente. E da mesma forma que muitas profissões vão acabar, outras vão existir. O fato geral desse tema é que quem souber usar a IA, em sistema de informação, vai estar à frente. Por quê? Porque quem melhor se adaptar com esta tecnologia, mais chance de arrumar um emprego, um trabalho na área, vai ser maior. Isso por quê? Porque a inteligência artificial, pessoal, não é mais um sonho, deixou de ser um sonho e hoje é uma realidade. Por isso, o nosso podcast vai mostrar os principais desafios e oportunidades que a IA vai trazer para o sistema de informação. Como a gente já sabe, a IA está em constante evolução e cabe a nós, as empresas e principalmente as pessoas, a se preparar, a se adaptar e a saber lidar com essa tecnologia, porque, como eu disse, é o futuro. Agora eu vou passar a minha fala
para pessoas que têm um melhor entendimento sobre isso. E é só. Olá, meu nome é Ana Cecília. Dando continuidade, vou falar um pouco sobre os desafios da IA nas organizações, os quais serão governança de dados e qualidade, escassez de talentos e gestão de mudança. Governança de dados. A governança de dados é um conjunto de práticas, políticas e processos, normas que asseguram que os dados de uma organização sejam tratados de forma consciente, segura e conforme as regulamentações. O objetivo da governança é garantir que os dados estejam disponíveis para quem precisa, de forma adequada e sem riscos de uso devido. A governança de dados é uma espinha dorsal de qualquer estratégia de inteligência artificial bem-sucedida. Em termos simples, sem dados organizados, confiáveis e seguros, os algoritmos de IA não têm como aprender de maneira eficaz, o que compromete o desempenho de qualquer modelo. Pense na governança de dados como o controle do tráfego aéreo. Assim como os controladores de tráfego garantem que cada avião siga uma rota segura e coordenada, a governança de dados regula o fluxo de informações dentro da empresa, assegurando que apenas os dados de qualidade e bem organizados sejam usados para treinar sistemas de IA. Isso não só melhora a eficiência, mas também garante segurança e precisão nos resultados. Quando a governança de dados é negligenciada, os riscos aumentam consideravelmente. Dados errados ou desatualizados podem levar a modelos enviesados e a decisões equivocadas. Isso pode resultar em uma série de problemas, desde erros nos processos de seleção de pessoal, onde bons candidatos serão descartados, até previsões financeiras imprecisas, que podem afetar a saúde financeira da empresa. Por exemplo, imagine que a IA em um setor bancário esteja analisando crédito com dados desatualizados sobre o comportamento financeiro de clientes. Ele pode falhar em identificar um bom pagador ou outro extremo, aprovar um risco de crédito alto, prejudicando a instituição. A solução está em uma abordagem chamada Inteligência Artificial Responsável, a RAI. Aqui, a governança de dados se alia a conceitos de ética, transparência e conformidade, garantindo que a IA não só funcione corretamente, mas que seja justa e transparente. A RAI enfatiza a importância de ter processos claros para a coleta, armazenamento e uso de dados, alinhados às normas éticas e regulatórias. Portanto, governança de dados e responsabilidade não são apenas melhores práticas, mas elementos essenciais para criar modelos de IA que sejam confiáveis, éticos e eficazes. Quando bem implementados, esses processos não só evitam falhas, mas também agregam valor estratégico à organização. Escassez de talentos ou Talent Gap. Inteligência artificial. Um dos maiores desafios enfrentados pela empresa hoje é a demanda por profissionais qualificados, que está crescendo de forma exponencial, mas a oferta de mão de obra qualificada ainda é limitada. Isso gera uma verdadeira competição pelo talento, onde as empresas disputam os melhores profissionais diante do mercado. Pesquisas indicam que os salários de engenheiros de IA podem ultrapassar R$ 25.000 por mês, especialmente para os especialistas em áreas como LOPS, ciência de dados e engenharia de IA. Apesar dessa alta remuneração, muitas vagas de IA continuam abertas por meses e as empresas enfrentam dificuldades para encontrar profissionais com a experiência necessária. Isso acontece porque a formação de IA exige um conhecimento técnico aprofundado, que muitas vezes envolve a graduação e pós-graduação em áreas como matemática, estatística, ciência da computação e, mais recentemente, machine learning. Além disso, as rápidas mudanças no campo da IA fazem com que esses profissionais precisem estar constantemente atualizados para trabalhar com as tecnologias mais recentes. No entanto, além da competição no mercado para contratar novos talentos, as empresas podem e devem olhar para dentro de casa. A solução do Gap Talents não está apenas em atrair novos profissionais, mas também em desenvolver os talentos que já estão na organização. Isso pode ser levado por meio de programas internos de capacitação, parcerias em universidades e a criação de trilhas de aprendizado contínuo que incentivam os colaboradores a se atualizar. Investir no desenvolvimento dos colaboradores atuais tem vantagens enormes: retenção de talentos, aumento na produtividade e menor custo de treinamento externo. Além disso, ao capacitar as equipes internas, as empresas conseguem criar um ambiente mais inclusivo, onde o aprendizado contínuo se torna parte da cultura organizacional. Por fim, é muito importante que as empresas compreendam que o Gap Talent, a escassez de talentos em IA, não será resolvido da noite para o dia. A chave está em adotar uma abordagem estratégica
e proativa para atrair, desenvolver e reter talentos em um mercado altamente competitivo. Gestão de mudanças com a IA. Gestão de mudanças é um processo estruturado de preparar, apoiar e ajudar os indivíduos, equipes e organizações a fazer transições organizacionais, seja na adoção de novas tecnologias, processos ou estratégias. Sobre a gestão de mudança, ela é um processo estruturado para preparar, apoiar e ajudar indivíduos, equipes e organizações a fazerem transições organizacionais, seja na adoção de novas tecnologias, processos ou estratégias. E seu objetivo é reduzir a resistência e aumentar a aceitação e o engajamento durante a mudança. Hoje, um dos principais desafios nessa área é a resistência das empresas e dos colaboradores com a adoção de tecnologias baseadas em inteligência artificial. Muitos ainda enxergam a IA como uma ameaça aos empregos ou como um complexo demais para ser integrado ao dia a dia. Por outro lado, países como Estados Unidos, China e Reino Unido já estão avançando no uso da IA como ferramenta de apoio à gestão de mudanças. Nessa região, a IA é usada para prever reações internas, identificar áreas de maior resistência e sugerir estratégias personalizadas de comunicação e treinamento. Mas como na prática a IA facilita as transições organizacionais? Ela analisa dados comportamentais, de produtividade e clima organizacional para antecipar desafios e ajudar os líderes a tomar decisões baseadas em evidências, desde a redistribuição de equipes até o formato ideal para treinamentos. E para que essa transição ocorra sem conflitos internos, aqui vão 3 dicas essenciais. A educação sobre a IA mostra que ela é uma aliada e não uma substituta. Formar líderes preparados, eles devem ser os primeiros a abraçar a mudança e implementar aos poucos. Use projetos piloto para gerar confiança e resultados. Em resumo, ela pode acelerar a mudança, mas são as pessoas que a tornam possível. Agora, em sequência, passo a palavra para a Ana Júlia. Dando continuidade ao IA em Foco, desafios e oportunidades futuras de IA nos sistemas de informações. Bom, agora vamos conversar sobre 3 desafios que têm ganhado cada vez mais atenção quando a gente fala do uso da inteligência artificial nos sistemas de informações. São eles o Model Drift, o custo e a Hyper-Personalization, ou hiperpersonalização. Pode parecer técnico, mas tudo isso tem muito impacto prático no dia a dia das empresas e das pessoas também. Bom, o Model Drift. Sabe aquele modelo de IA que funciona super bem no começo, mas depois de um tempo começa a dar respostas estranhas ou imprecisas? Isso é o que a gente chama de Model Drift. Acontece porque os dados mudam, o comportamento das pessoas muda, o mercado muda e o modelo continua preso nos dados antigos com os quais ele foi treinado. Um exemplo simples. Imagina um sistema de previsão de demanda treinando com dados antes da pandemia. Depois que tudo mudou, aquele modelo já não servia mais para muita coisa. O grande problema é que muitos sistemas de informações tomam decisões baseadas nesses modelos. E se a IA começar a errar, pode afetar estoque, logística, atendimento, tudo. Por isso, hoje as empresas estão investindo em ferramentas que monitoram o desempenho dos modelos em tempo real. Assim, dá para perceber quando o modelo começa a desandar e corrigir antes que vire um problema maior. O custo. Agora vamos falar sobre o custo. Muita gente pensa logo no dinheiro que se gasta para treinar um modelo ou contratar um serviço de IA. E sim, isso pode ser caro, mas o custo da inteligência artificial vai muito além disso. Tem um custo operacional, por exemplo, porque manter uma equipe especializada, comprar máquinas potentes, coletar e organizar os dados, tudo isso tem um preço alto. Tem também um custo ambiental. Pouca gente fala disso, mas treinar um modelo grande pode gastar muita energia, o que levanta até discussões sobre sustentabilidade. E talvez o mais delicado, o custo ético. Se um modelo é treinado com dados tendenciosos, ele pode acabar tomando decisões injustas, tipo rejeitar currículos automaticamente por causa de viés nos dados, ou classificar um cliente como não confiável sem justificativa clara. Então, mais do que calcular o quanto custa usar IA, as empresas precisam pensar no custo total, humano, social, técnico e ambiental. E por fim, vamos falar da hiperpersonalização. Esse termo se refere ao uso da IA para entregar experiências super personalizadas para cada usuário.
Sabe quando você entra no site e ele já te mostra exatamente o tipo de produto que você costuma procurar? Ou quando o app de música parece saber exatamente o que você quer ouvir? Então, isso é hiperpersonalização e sim, pode ser muito útil. Mas tem um porém. Para oferecer esse tipo de experiência, o sistema precisa coletar muitos dados sobre você, muitos mesmo. E aí entra a questão da privacidade. Até que ponto a empresa pode usar seus dados? A gente tem controle sobre isso? Outra coisa, essa personalização extrema pode acabar nos prendendo em bolhas, só mostrando conteúdos parecidos com o que a gente já consome, sem abrir espaço para outras visões, outros interesses. Por isso, apesar de ser uma oportunidade incrível, a hiperpersonalização precisa ser usada com responsabilidade, transparência e sempre dando ao usuário a opção de escolher o que quer compartilhar. Então é isso. Esses 3 desafios, o Moral Drift, custo e hiperpersonalização, mostram que apesar de todo o potencial de inteligência artificial, ainda temos muito o que pensar antes de aplicar tudo no automático. É um campo cheio de possibilidades, mas também de decisões importantes. E quem trabalha com sistemas de informação precisa estar atento a isso o tempo todo. Vou passar para outro especialista nesse assunto, que é Vinícius. Olá pessoal, me chamo Marcos Vinícius e hoje eu vou falar sobre 2 pontos que estão transformando os sistemas da informação. Com o avanço da inteligência artificial, surgiu os novos modelos de negócios e a colaboração entre humanos e IA. Ou seja, sobre os novos modelos de negócios, com a chegada da IA, muitos modelos de negócios tradicionais estão sendo reinventados. Ou seja, as empresas estão descobrindo novas formas de gerar valor com base em dados. Não só em dados, mas também automação e personalização. Um bom exemplo são as plataformas de streaming, como Netflix ou Spotify, que geralmente elas usam inteligência artificial para entender nossos hábitos de consumo e oferecer recomendações cada vez mais precisas. O resultado disso é o quê? É mais engajamento, mais tempo de uso e, claro, mais lucro para empresas. Outro exemplo são os e-commerce, como a Amazon ou Shopee, que ajustam preços e promoções em tempo real com base no nosso comportamento de compra. Eles usam a IA para entender que a gente quer comprar, quando e de que forma, e isso muda completamente a lógica tradicional do comércio. Até os bancos digitais já embarcaram nessa onda. Eles usam inteligência artificial para oferecer serviços personalizados, analisar risco com mais precisão e até prevenir fraudes com base em padrões de comportamento. Esses são exemplos de como a IA não só melhora os negócios existentes, mas também cria novas possibilidades. Hoje, já existem empresas especializadas só em treinar modelos de IA, em analisar viés de dados ou vender inteligência artificial como serviço. É um novo ecossistema que está nascendo e ele gira em torno da inovação baseada em dados. Agora, falando sobre a colaboração entre humanos e IA, esse é um dos assuntos mais discutidos quando a gente pensa no futuro do trabalhador e do sistema de informação. Muita gente tem medo de que a IA substitua os humanos, mas a tendência mais forte é justamente o contrário. A IA deve atuar como aliada, não como substituta. A ideia é que a IA cuide das tarefas mais repetitivas, operacionais e baseadas em análise de dados em larga escala, enquanto os humanos se concentram em decisões mais complexas que exigem sensibilidade, criatividade ou julgamento ético. Um exemplo claro disso é em hospitais. A IA pode ajudar a identificar padrões em exame de imagem e sugerir diagnósticos, mas quem conversa com o paciente, decide o tratamento e acompanha o caso é o médico. No atendimento ao cliente, a IA pode responder perguntas simples ou resolver problemas rápidos, mas quando a situação exige empatia ou negociação, quem entra é o atendente humano. Ou seja, essa relação entre humano e IA exige que a gente desenvolva novas habilidades. Não basta só saber usar a tecnologia, é preciso também saber trabalhar com ela, entender suas relações e tomar decisões conscientes com base no que a IA apresenta. Por isso, novas profissões estão surgindo, como treinador de IA, analista de viés algoritmos, auditor de decisões automatizadas e design de experiências humanizadas com IA. Todas essas funções mostram como o papel do ser humano continua essencial, mesmo no cenário cada vez mais tecnológico. De fim,
o que a gente tem é que a IA está mudando a forma como as empresas funcionam e abrem espaço para um novo tipo de cooperação entre humanos e máquinas. Só que o desafio é se adaptar, mas as oportunidades são enormes. Dito isto, agora chamar a especialista Maria Eduarda para tratar mais sobre essas novas oportunidades que estão à frente. Bom, eu me chamo Maria Eduarda e agora eu vou estar dando continuidade ao tema, trazendo a sustentabilidade, aplicações da IA para otimização energética, gestão de resíduos e monitoramento ambiental. Imagine um mundo onde sensores inteligentes controlam o consumo de energia em tempo real, onde algoritmos identificam padrões de desperdício antes mesmo que eles aconteçam, e onde dados nos dizem o que estamos fazendo certo e errado com o meio ambiente. Pois é, isso não está mais longe da nossa realidade, já que a IA tem se revelado uma poderosa aliada na busca por soluções sustentáveis. A IA está revolucionando e contribuindo para um futuro mais verde e resiliente, a partir da forma como usamos os recursos naturais e cuidamos do nosso planeta. Veja só, na otimização do uso de energia, onde sistemas inteligentes ajustam automaticamente luzes, ar-condicionado e equipamentos em empresas e residências, gerando economia e reduzindo emissões de carbono. Na gestão de resíduos, onde a IA identifica padrões de descarte e otimiza rotas de coleta, poupando tempo, combustível e ajustando o meio ambiente. No monitoramento ambiental em tempo real, onde sensores aliados à IA vigiam ar, água, florestas e até riscos de incêndio, protegendo o planeta. Nas energias renováveis mais eficientes, onde algoritmos preveem a produção solar e eólica com base no clima, facilitando sua integração à rede elétrica. Mas, claro, nem tudo são flores verdes. Temos que levar em conta alguns obstáculos, como no consumo energético dos próprios sistemas de IA, onde treinar grandes modelos consome muita energia e um só modelo de linguagem pode emitir toneladas de CO2. Como equilibrar isso? No descarte de hardware, como a evolução rápida da IA exige máquinas mais potentes e isso gera mais lixo eletrônico, e aí, onde vão parar esses resíduos? Na falta de regulamentação verde, onde muitos sistemas ainda são desenvolvidos sem considerar o impacto ambiental, sem uma governança sustentável, correndo o risco de tecnologizar a destruição. E no acesso desigual à tecnologia, onde soluções verdes com IA podem acabar concentradas em países ricos, deixando regiões mais vulneráveis sem acesso às ferramentas que mais precisam. A boa notícia para isso tudo é que estamos acordando. Cada vez mais empresas, governos e universidades estão integrando a sustentabilidade digital aos projetos de IA. Dando continuidade, temos a EDI, a execução de IA em dispositivos locais, o LOT, dispositivos móveis, para processamento em tempo real e redução de latência. Vamos falar de velocidade e autonomia com a chamada EDI, ou IA de borda. A IA geralmente depende de servidores em nuvem remotos para fazer o trabalho pesado, e isto pode ser problemático para a obtenção de respostas rápidas e por conta dos recursos limitados. Agora, imagine um carro que dirige sozinho, esperando que um servidor em nuvem decida em qual faixa você deve entrar. Não é o ideal. Assim, a EDI resolverá este ponto, trazendo os recursos de IA diretamente para o próprio dispositivo. A EDI está cheia de oportunidades que vão mudar o jogo nos sistemas de informação. Quer ver? No processamento em tempo real, no qual não é preciso esperar a nuvem responder. O dispositivo já analisa, decide e reage, tudo em milissegundos. Na redução de latência, com menos atrasos, mais velocidade. Isso é essencial para aplicações críticas como segurança, saúde e indústria 4.0. Na privacidade e segurança de dados, pois como os dados não precisam sair do dispositivo, fica muito mais difícil alguém interceptar ou hackear essas informações. Na menor dependência de conexão, já que sem internet, sem problema, a IA continua funcionando mesmo offline. E na economia de energia e largura de banda, onde menos transmissão de dados é igual a menos energia gasta e menos sobrecarga na rede. Desafios da EDI. Mas como toda a tecnologia promissora, a EDI enfrenta seus obstáculos, e não são poucos. Nas limitações de hardware,
onde nem todo dispositivo tem poder de processamento suficiente para rodar modelos complexos de IA. Nas atualizações e manutenção, como manter centenas ou milhares de dispositivos atualizados com os modelos mais recentes, isso exige novos métodos de gerenciamento descentralizado. Na segurança do próprio dispositivo, pois se um dispositivo for comprometido fisicamente, pode virar uma porta de entrada para ataques. A segurança precisa ser pensada desde o chip. E na complexidade de desenvolvimento, onde desenvolver para EDI é bem diferente de fazer IA para a nuvem. Requer domínio de novas linguagens, plataformas e uma integração fina entre hardware e software. O futuro da inteligência artificial está literalmente na ponta dos dedos. Com a EDI, entramos em uma era onde os sistemas de informação serão mais autônomos, mais ágeis e mais personalizados. E, por fim, temos a Generative AI, o potencial de modelos como o GPT para transformar a criação de conteúdos, automação de comunicação e desenvolvimento de software. Imagine um sistema de informação que não apenas armazena dados, mas entende, interpreta e produz conteúdo com base nesses dados. Esse é o novo cenário com a chegada da IA generativa. Modelos como o GPT já conseguem criar relatórios automáticos, gerar descrições de produtos, construir interfaces conversacionais e até automatizar respostas personalizadas em tempo real. As oportunidades são gigantescas. Na criação de conteúdo, empresas estão usando IA para redigir matérias de marketing, roteiros de vídeo, relatórios empresariais e muito mais, com rapidez e custo reduzido. Na comunicação, chatbots e assistentes virtuais se tornaram quase humanos, oferecendo atendimento inteligente e personalizado, 24 horas por dia. No desenvolvimento de software, a IA está descrevendo códigos, explicando funções e automatizando testes. Para muitos, isso representa um aumento radical de produtividade. Com tanta capacidade criativa, surgem também desafios importantes, como a privacidade e segurança de dados se tornam ainda mais críticos, e especialmente quando a IA tem acesso a grandes volumes de informação sensível. A dependência tecnológica aumenta e surge a necessidade de revisar o conteúdo gerado por IA para evitar vieses. E há o dilema ético. Quem é o autor de um conteúdo gerado por IA e quem responde por ele? A IA não veio para substituir, mas para potencializar o que fazemos de melhor, pensar, criar e inovar. Com isso, o futuro dos sistemas de informação será onde eles deixarão de apenas estruturadores de dados e se tornarão parceiros criativos. Agora eu chamo para concluir o nosso podcast, Eduardo. E aí, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. E olha, que viagem, hein? E aí, o que vocês acharam? Nesse podcast a gente falou sobre muita coisa. A gente falou sobre algoritmo, ética, dados, privacidades e oportunidades incríveis. E claro, a gente também falou de perrengue, porque o perrengue está presente em todo lugar. Porque vamos combinar, a inteligência artificial ela não é mágica. A gente sabe que a inteligência artificial não é mágica, ela é simplesmente matemática, com um pouco de drama, bugs e dilemas morais no meio. Mas calma, você não precisa sair correndo, ficar louco, desesperado, achando que a IA vai dominar o mundo. A grande sacada aqui é entender que estamos só no começo. Os sistemas de informação estão se transformando e com ele o nosso jeito de trabalhar, decidir e até mesmo de pensar pode mudar. O futuro está deixando de ser coisa de filme de ficção científica e está virando literalmente linha de código. Isso meio que assusta as pessoas, entendeu? Pois imagina só, são sistemas que aprendem com seus erros, que preveem problemas antes mesmo dos problemas acontecerem e ajudam as empresas a serem mais humanas. Irônico, né? Uma IA ajudando a humanizar processos, mas é isso mesmo. Quando usada com bom senso, a IA não vai substituir o ser humano. Ela vai potencializar aquilo que a gente tem de melhor, que é a criatividade, análise crítica e aquele jeitinho de resolver as coisas no improviso, que nenhuma máquina vai conseguir replicar 100%, entendeu? Agora, é claro, a gente não pode deixar de lado, em segundo plano, os desafios, que é a segurança de dados, os viés nos algoritmos, a necessidade urgente de regulamentação. Afinal, não dá para deixar tudo no piloto automático e empurrando com a barriga e sair confiando que a IA vai fazer tudo certinho, né?
é responsabilidade nossa também verificar, entendeu? Então, fica aqui uma provocação final. Você está trabalhando com a IA ou vai esperar que ela trabalhe com você? Porque você pode simplesmente usar ela a seu favor e impulsionar seus resultados no âmbito em qual você deseja aplicar esse conhecimento. Olha, se você curtiu esse episódio, já compartilha, manda para aquele seu amigo que vive aí dizendo que a IA vai dominar o mundo, manda no grupo da família, no grupo do trabalho. Vamos levar informação verídica para as pessoas, para que elas possam ficarem informadas, entendeu? E se manterem atualizadas sobre um ponto tão importante que hoje em dia, que é a IA, a força tamanha e gigantesca que a IA está tomando, a proporção que ela está tomando. Então é sempre bom manter aquela pessoa que você gosta informado, para que elas não sejam aí engolidas pelas fake news que rolam na internet, entendeu? Porque o nosso podcast, ele é bem amplo, ele fala do início da IA e até mesmo de sustentabilidade que envolve a IA, entendeu? É algo muito, muito maneiro e é um conhecimento que deve ser repassado para as próximas pessoas, para que elas possam também se encher de informação. Galera, foi um prazer estar aqui com vocês, compartilhando informações, e eu deixo com vocês o novo viés, que é a IA na gestão de cadeia de suprimentos e logística. Espero que vocês tenham um aproveitamento, um rendimento e que se encham de informação, porque é algo necessário e algo primordial nos dias de hoje. Até mais!